Cara, esse garoto foi o último sobrevivente da humanidade depois que o mundo inteiro foi destruído. Agora, diante dele estava o Rei Demônio, a criatura responsável por acabar com tudo, pronto para devorar sua alma. Enquanto o monstro absorvia sua energia espiritual, algo inesperado aconteceu. Uma fúria gigantesca começou a surgir dentro do garoto. Raios de energia explodiram ao seu redor, e de repente, seu corpo se transformou em uma força de destruição pura. Foi nesse momento que ele despertou sua habilidade mais poderosa. Sem conseguir reagir, o Rei Demônio ficou completamente paralisado. Enquanto isso, o garoto relembrou todas as pessoas que amou e se despediu delas pela última vez. Então, ele tomou uma decisão extrema. Sacrificou o próprio corpo para destruir o Rei Demônio. A explosão foi tão absurda que apagou não apenas o inimigo, mas toda a realidade ao redor. Mas algo estranho aconteceu. Quando abriu os olhos, ele estava vivo. Confuso, foi até a janela e viu pessoas caminhando normalmente pelas ruas, como se nada tivesse acontecido. Sem entender a situação, correu para o banheiro e, ao olhar seu reflexo no espelho, levou um choque. Ele havia voltado 10 anos no passado. Nesse instante, uma tela misteriosa apareceu diante dele. Parecia um sistema com vários erros, mas uma mensagem se destacava. O poder da gula estava ativo. Ao analisar a informação, ele percebeu algo ainda mais impressionante. Faltavam apenas 3 anos para os reis demônios abrirem os portões do abismo e iniciarem o fim do mundo. Desta vez, porém, ele tinha a chance de mudar tudo, usando seus poderes, e impedir que a tragédia acontecesse. O problema era que ele estava tão abalado por ter voltado no tempo que nem tinha prestado atenção naquela tela flutuante à sua frente. Nela, aparecia uma habilidade desconhecida, chamada Gula, além de vários atributos e informações sobre seu próprio poder, algo que ele nunca tinha visto antes. Mano, e o nosso prota que botou o valentão no lugar dele. No mesmo instante, algo estranho aconteceu. Memórias que estavam adormecidas começaram a voltar. Ele se lembrou de todas as vezes em que foi humilhado, insultado e tratado como lixo apenas por não possuir poderes. Os valentões começaram a rir. O líder do grupo, então, ordenou que um dos garotos fosse buscar uma bebida para ele. Assustado, o menino de óculos se apressou para obedecer. Mas antes que ele pudesse sair, o protagonista deu um passo à frente. Ele encarou o valentão e disse que quem deveria pedir desculpas era ele. O líder não acreditava no que estava ouvindo. Aquele era o mesmo fracassado de sempre? Irritados, os valentões ativaram suas habilidades e começaram a cercá-lo. Quando chegaram perto, exigiram que ele repetisse o que havia dito. O protagonista apenas respondeu que estava cansado de ser incomodado. Tomado pela raiva, o líder avançou para atacá-lo. Mas, com apenas uma das mãos, o garoto bloqueou o golpe e o lançou para longe, como se ele não pesasse nada. Todos ficaram chocados. Como alguém sem poderes poderia fazer aquilo? O valentão se levantou furioso, chamando o protagonista de inútil. Foi então que o garoto ergueu a mão. Faíscas começaram a surgir ao seu redor. Em segundos, relâmpagos cobriram seu corpo. Seu amigo ficou sem palavras. Quando foi que ele despertou uma classe tão poderosa? Com um sorriso confiante, o protagonista mandou o valentão vir com tudo. O inimigo avançou, sem pensar 2 vezes. Mas antes que pudesse reagir, o garoto desapareceu. No instante seguinte, ele surgiu bem na frente do adversário. Um único golpe foi suficiente. O impacto lançou o valentão para longe e deixou todos ao redor completamente incrédulos. Mano, o nosso protagonista finalmente mostrou do que é capaz. Logo depois de derrotar o valentão, o cara se recusa a aceitar a derrota. Tomado pela raiva, ele se levanta e corre na direção do protagonista mais uma vez. Mas existe um problema. Agora os dois estão em níveis completamente diferentes. O valentão tenta acertar um golpe, mas o protagonista segura seu braço com apenas uma mão. Sem fazer esforço, ele aperta com força. O som dos ossos quebrando ecoa pelo local. O valentão grita de dor. Então o protagonista olha para ele e fala que está decepcionado. Eles eram muito mais fracos do que ele imaginava. Com um simples movimento, ele arremessa o inimigo contra a parede. O impacto é tão forte que o valentão cai no chão sem conseguir se levantar. A luta acabou. Seu amigo observa tudo sem acreditar. Afinal, quando o Shen ficou tão forte assim, até poucas horas atrás ele era considerado um dos mais fracos. Mas agora parecia alguém completamente diferente. Enquanto todos ainda tentavam entender o que aconteceu, o protagonista estava pensando em outra coisa. Ele queria descobrir qual era seu verdadeiro nível de poder. Pela força que acabou de mostrar, ele tinha certeza de que estava muito acima de um rank E. Mas algo não fazia sentido. Seus atributos continuavam exatamente os mesmos. Nenhum status havia aumentado. Confuso, ele olha para o corpo do valentão caído no chão. Uma dúvida surge em sua mente. Será que para ganhar experiência, ele precisa derrotar inimigos da mesma forma que acontecia antes? Ou existe alguma nova condição?
O protagonista dá alguns passos para frente, enquanto todos observam em silêncio. Ninguém sabia o que ele estava pensando, mas uma coisa era certa: algo muito estranho estava acontecendo. Mano, a primeira waifu gostosa acabou de aparecer. Nosso protagonista tinha acabado de dar uma surra no valentão da escola. Foi então que uma das alunas apareceu e tentou impedir a confusão. Ela disse que a escola não era lugar para aquilo e pediu para ele parar. O protagonista simplesmente largou o cara no chão, mas, por dentro, ele só conseguia pensar uma coisa: quem é essa gostosa? De qualquer forma, o recado já estava dado. Depois daquela surra, ninguém teria coragem de incomodá-lo novamente. Mais tarde, naquele mesmo dia, o melhor amigo do protagonista começou a espalhar a notícia para toda a escola. Ele contava para todo mundo que o protagonista finalmente tinha despertado seus poderes. E não apenas isso, ele era extremamente forte, mas ninguém acreditava nele. Enquanto isso, um portal de Rank E se fechava. De dentro dele saiu o presidente do conselho estudantil. O treinamento havia terminado. Do outro lado, o valentão correu até seu irmão mais velho. Humilhado, ele implorou para que resolvesse aquela situação. O presidente então começou a conversar com a garota. Eles falavam sobre o protagonista. Ele era realmente tão forte assim? Qual era o seu poder? Mas antes que qualquer resposta fosse dada, vemos o protagonista treinando sozinho, correndo debaixo de chuva, carregando mais de 100 quilos nas costas. Ele não estava treinando habilidades, estava treinando o básico, seu próprio corpo, porque ele veio do futuro, e faltavam apenas 3 anos para o pior desastre da humanidade acontecer. Ele tinha visto tudo morrer diante dos seus olhos. Amigos, família, pessoas inocentes. E desta vez, ele não deixaria aquilo acontecer novamente. 3 anos. Era tudo o que ele tinha. Nesse momento, seu celular toca. Era sua irmã. Ela estava preocupada. Já estava tarde. Por um instante, ele fica emocionado. Fazia tanto tempo que não ouvia aquela voz. Isso apenas aumentava sua determinação. Ele precisava ficar mais forte. Precisava mudar o futuro. Mas havia um problema. Para evoluir rapidamente, ele precisava entrar em covis de demônios. E todos eles eram controlados pelas grandes guildas. Só que nesta vida, ele despertou uma habilidade única, um poder chamado Gula. Então ele ativa o sistema, e num instante, tudo ao seu redor desaparece. Seu corpo é puxado para outro lugar, um covil ou algo muito pior. Mano, o nosso protagonista acabou de cair em um covil de demônios. Ele precisa ficar forte a qualquer custo. A invasão demoníaca que destruiu o mundo está cada vez mais próxima. Faltam apenas 3 anos. Sem perder tempo, ele ativa o sistema. No instante seguinte, é teleportado para uma dimensão estranha, uma espécie de covil secreto, um lugar que não deveria existir. Assim que encontra os primeiros monstros, ele parte para o ataque. Cada demônio derrotado aumenta seu nível, e isso muda tudo. Ele despertou uma habilidade de velocidade, uma vantagem absurda contra aqueles monstros lentos e fracos. Um após o outro, eles caem. Então, finalmente, acontece. Seu primeiro nível sobe. O protagonista sorri. Pela primeira vez, ele sente que pode mudar o futuro. A melhor parte, aquele covil pertence somente a ele. Enquanto os outros caçadores dependem das guildas milionárias para conseguir recursos, ele possui um campo de treinamento exclusivo. Então ele continua, sem descanso, sem parar. Ele precisa de níveis, o mais rápido possível. Mas de repente, uma nova mensagem aparece diante dos seus olhos. Devorável? O protagonista fica confuso. O que aquilo significa? O protagonista fica confuso. O que aquilo significa? Sem pensar muito, ele decide testar, e o resultado o deixa sem palavras. O corpo do demônio é absorvido, e então se transforma em uma carta viva, uma carta de invocação. Seu coração dispara. Será que esse seria o seu próprio exército? Nesse momento, uma lembrança surge em sua mente. Aquele era o poder do Rei Demônio, o lendário poder da Gula. Mas isso não fazia sentido. Como ele conseguiu uma habilidade dessas? Era impossível. Cada pessoa desperta apenas uma classe. Uma única classe, mas, com aquele poder, ele poderia possuir todas. Guerreiro, assassino, mago, invocador. Tudo ao mesmo tempo. Ele tenta entender o que está acontecendo. Onde realmente está. Quem criou aquele lugar. E por que recebeu um poder tão absurdo? Mas antes que encontre qualquer resposta, uma pressão esmagadora toma conta do ambiente. O chão treme, o ar fica pesado, e então ele aparece. O boss. Uma criatura que faz todos os monstros anteriores parecerem insetos. Uma criatura que faz todos os monstros anteriores parecerem insetos. Mas o mais assustador não é sua força. É o que ele diz. Eu estava esperando você. O protagonista congela. Esperando? Como assim? Quem era aquele monstro? Ele é apenas Rank D. Não existe nenhuma chance contra um Rank S. Nenhuma. Antes mesmo que consiga reagir. O boss desaparece.
e surge na sua frente, bum, um único golpe. O protagonista é lançado longe. Sangue escorre pelo seu corpo. A diferença de poder é absurda. É impossível vencer. Aquela criatura está em outro nível. Mas então ele toma uma decisão. Se vai morrer, vai lutar até o fim. Ele ativa sua habilidade. Velocidade máxima. Seu corpo desaparece. Mesmo o boss tem dificuldade para acompanhá-lo. Pela primeira vez, ele encontra uma abertura e a aproveita, num instante de puro instinto. Ele atravessa o peito da criatura. O protagonista arregala os olhos. Ele conseguiu. Ele venceu. Ou pelo menos, foi o que pensou. Porque no segundo seguinte, o boss começa a sorrir. E a verdadeira luta finalmente começa. O protagonista finalmente começa a entender quem era aquele boss e onde ele realmente estava. Aquela criatura não era um monstro comum. Na verdade, ela era apenas uma das inúmeras entidades que foram absorvidas pelo Rei Demônio. E aquela masmorra, ela não era uma masmorra comum. Era o interior do próprio Rei Demônio. Uma prisão gigantesca, onde milhares de criaturas foram devoradas e aprisionadas por séculos. O boss então revela algo inacreditável. Uma chave rank SSS. Um item capaz de abrir os portões daquela prisão monstruosa. Mas algo inesperado acontece. Ao invés de tentar escapar sozinho, o boss toma uma decisão surpreendente. Ele quer vingança. Vingança contra o Rei Demônio, que retornará em apenas 3 anos. Por isso, ele entrega a chave ao protagonista. Ele acredita que apenas uma pessoa pode mudar o futuro. Enquanto segura a chave, o protagonista fica cheio de perguntas. Quem era aquele boss? O que realmente aconteceu naquele lugar? O que é aquela prisão? Mas o boss apenas sorri. Todas as respostas estão dentro da masmorra. Então ele faz seu último pedido. Fique forte a qualquer custo. Devore tudo. Absorva todos os inimigos que encontrar. Você precisa crescer. Você precisa matar aquela entidade. Logo depois, o boss entrega o restante de seu poder. Seu corpo desaparece. E o protagonista o devora completamente. Seu nível sobe mais uma vez. Uma nova espada surge em seu arsenal. Sem dúvidas, aquela se torna a peça mais poderosa do seu exército até agora. No instante seguinte, ele abre os olhos. Estava de volta ao dormitório. E pior, estava atrasado para a aula. Ainda confuso, ele abre seu inventário. Lá estavam eles. As duas criaturas que havia conquistado ainda eram um pequeno passo. Mas ele estava ficando mais forte. A cada batalha, a cada absorção, a cada nível, um de seus colegas de dormitório percebe a mudança. Curioso, pergunta se ele realmente ficou tão forte quanto dizem. O protagonista aceita provar. Os dois seguem para o pátio da escola. Assim que chegam, todos os estudantes ficam em silêncio. Afinal, aquele era o cara que espancou o maior valentão da escola. Agora ninguém mais ousava provocá-lo. Pela primeira vez, ele havia conquistado respeito. Mas a tranquilidade dura pouco. O conselheiro estudantil aparece. Seu olhar é frio. Ele encara o protagonista e faz apenas uma pergunta. Você sabe quem era aquele cara que você derrotou? O protagonista permanece em silêncio. Então vem a revelação. O valentão era irmão do presidente do conselho estudantil, um dos alunos mais influentes da academia. E agora, o protagonista havia acabado de comprar uma guerra. O conselheiro dá um passo à frente e faz uma ameaça direta. Se eu fosse você, tomaria muito cuidado, porque aquele problema está apenas começando. Mano, a gostosa. Finalmente vai ver o poder do nosso prota. Os alunos foram reunidos para um teste especial. Pela primeira vez, todos vão descobrir seus ranks oficiais. Mas não é só isso. O teste também mede algo ainda mais importante: o potencial de crescimento de cada aluno. O primeiro a subir na plataforma é um dos amigos do protagonista. Após alguns segundos, o resultado aparece. Rank E, um resultado abaixo da média, mas ainda havia esperança. Seu potencial era Rank C. Nada extraordinário, mas suficiente para se tornar alguém respeitável no futuro. Os testes continuam, um aluno após o outro, mas os resultados são decepcionantes. Nenhum consegue ultrapassar o Rank D. A expectativa da escola começa a cair, até que finalmente chega a vez dele. O presidente do conselho estudantil, o irmão do valentão que o protagonista derrotou. Diferente dos outros alunos, ele treinava em segredo. Sua família tinha influência dentro das guildas. Ele possuía recursos que poucos estudantes poderiam sonhar em ter. Assim que sobe na plataforma, todos prendem a respiração. As expectativas estão nas alturas. Então o resultado aparece. Rank D. Por um instante todos ficam confusos, mas logo percebem algo. Ele estava se segurando, tentando esconder sua verdadeira força. Porém, uma coisa ele não consegue esconder: seu potencial. A máquina começa a apitar, os números disparam, e então surge o resultado: potencial Rank S. O silêncio toma conta do local. Logo depois, a escola inteira explode em gritos. O silêncio toma conta do local.
Logo depois, a escola inteira explode em gritos. Um talento Rank S era algo extremamente raro. Alguém capaz de alcançar o topo. Alguém destinado à grandeza. Os alunos começam a cercá-lo. Elogios, admiração, bajulação. Todos querem ficar ao lado daquele que consideram o mais promissor da escola. O diretor não consegue esconder o sorriso. Para ele, aquele era um momento histórico. Mas existe uma pessoa que não demonstra reação alguma. O nosso protagonista, nem surpresa, nem admiração, nada. Como se aquele resultado não significasse absolutamente nada. Isso chama a atenção de várias pessoas, principalmente da garota mais popular da escola. Mas o teste ainda não acabou. O diretor olha para a lista e anuncia o próximo nome. O pátio inteiro fica em silêncio. Chegou a vez do protagonista, o garoto que derrotou o valentão da escola. O garoto que mudou completamente da noite para o dia. A pergunta é, ele vai revelar sua verdadeira força ou vai continuar escondendo seus segredos? E mais importante, o mundo está preparado para descobrir quem ele realmente se tornou? O protagonista acabou de quebrar todos os limites. Chegou a vez dele. Enquanto caminhava em direção ao local do teste, boa parte dos alunos já não estava nem prestando atenção. Alguns até começavam a ir embora. Afinal, para eles, o verdadeiro destaque do dia já havia sido revelado. O presidente do conselho estudantil, o gênio com potencial Rank S. Mas eles estavam prestes a descobrir o quanto estavam errados. O protagonista para diante da máquina e decide começar de forma simples. Apenas sua força física. Nada de habilidades, nada de invocações, nada de poderes especiais. Apenas um soco. Bom, a máquina registra o resultado. Rank D superior. O pátio inteiro fica em silêncio. Era um resultado absurdo para alguém que supostamente era apenas um estudante comum. Os alunos começam a cochichar. Os professores trocam olhares. Ninguém consegue acreditar, mas aquilo era apenas o começo. O protagonista decide testar seus outros poderes. Primeiro, ele invoca seu cachorro de gelo. Em seguida, absorve parte do seu poder e libera toda a sua energia na máquina. O resultado surge poucos segundos depois. Rank C médio. Dessa vez, o pátio explode. Nenhum aluno daquela escola havia alcançado algo parecido. Os professores ficam completamente chocados. Até o presidente do conselho perde a compostura. Aquilo simplesmente não fazia sentido. Mas o protagonista ainda não terminou. Ele olha para a máquina e decide testar sua nova aquisição. O poder do lendário demônio que havia devorado dentro da masmorra. No instante em que ativa aquela energia, tudo muda. Até o coração demoníaco responsável por medir os poderes começa a tremer, como se estivesse sentindo medo. Uma pressão sufocante toma conta do local. Os ventos ficam mais fortes. As nuvens começam a se mover. E até o clima do lado de fora muda completamente. Os professores observam aquilo com os olhos arregalados. Era algo nunca visto. Um verdadeiro fenômeno celestial. Algo digno de uma lenda. Então a máquina tenta calcular o resultado. Os números sobem, continuam subindo e sobem ainda mais. Até que finalmente surge uma classificação. Potencial Rank S. O pátio inteiro congela. Ninguém acredita. Mas antes que a máquina consiga revelar toda a verdade, crack! Ela explode. O equipamento simplesmente não consegue medir aquele poder. Os professores correm para verificar o que aconteceu. Mas quando chegam perto, percebem algo ainda mais assustador. O protagonista havia usado tanta energia que acabou devorando o próprio coração demoníaco. E com isso, adquiriu uma nova habilidade. Agora, ele consegue enxergar o rank e o potencial de qualquer pessoa. Ao olhar ao redor, ele percebe algo interessante. O presidente do conselho estava escondendo sua verdadeira força. Ele não era apenas um Rank D. Sua força real já havia alcançado o Rank C. O protagonista apenas sorri. Agora tudo fazia sentido. Depois da demonstração, a atitude dos alunos muda completamente. Aqueles que o ignoravam agora tentam se aproximar. Aqueles que zombavam dele agora querem sua amizade. Mas o protagonista não se deixa enganar. Ele sabe exatamente quem esteve ao seu lado quando não possuía nada, e quem só apareceu agora por interesse. Então, em meio ao caos, uma figura se aproxima. O presidente do conselho estudantil, sem arrogância, sem ameaças. Pela primeira vez, ele demonstra respeito e faz uma proposta inesperada. Uma aliança, uma amizade. Mas a verdadeira pergunta é: será que o protagonista pode confiar nele? Ou isso é apenas o começo de um jogo muito maior? Nosso protagonista precisava de dinheiro, e precisava rápido. Mas antes disso, algo importante aconteceu. Logo após quebrar todos os recordes da universidade e destruir a máquina que media os ranks, o presidente do conselho estudantil fez uma proposta inesperada, uma aliança. Ele queria o protagonista ao seu lado, mas o nosso protagonista não estava interessado. Ele não era alguém que se vendia por status ou influência.
Sem hesitar, ele recusou. A reação de todos foi imediata, principalmente da wife. Ela achou aquilo simplesmente inacreditável. Ninguém recusava o presidente. Pelo contrário, todos sonhavam com uma oportunidade dessas. Mas o protagonista deixou uma coisa bem clara: ele seguiria o próprio caminho. E não precisava da aprovação de ninguém. Além disso, ele sabia exatamente quem eram seus verdadeiros amigos. Os que estavam ao seu lado antes da fama, antes do poder, antes de todos começarem a puxar seu saco. Já o presidente não reagiu tão bem. Por trás do sorriso, ele estava furioso. Ele não aceitava ser rejeitado. E muito menos aceitava a ideia de alguém se tornar mais forte do que ele. Seu objetivo era simples: alcançar o topo, ser o número 1. Enquanto isso, o nosso herói se lembrava de algo extremamente importante: uma masmorra lendária. Um lugar que ele conhecia de sua vida passada. Um local capaz de conceder um poder nunca antes visto. Se ele conseguisse chegar lá, seu crescimento seria absurdo. Mas havia um problema: dinheiro. Entrar em masmorras era caro. As chaves custavam fortunas. E muitas delas eram controladas exclusivamente pelas grandes guildas. Então ele toma uma decisão: vender os itens que conseguiu na última masmorra. Logo, ele começa a negociar alguns equipamentos mágicos Rank E. Os comerciantes estranham aqueles itens, mas mesmo assim, ele consegue levantar uma quantia razoável. Era um começo. Então ele decide vender algo muito mais valioso: a espada do demônio lendário. Diante de todos, ele abre seu inventário e puxa a espada. No instante em que a lâmina aparece, o ambiente inteiro fica em silêncio. Os comerciantes ficam assustados. Alguns sequer conseguem acreditar no que estão vendo. Aquela espada era diferente. Ela exalava uma presença assustadora, uma energia que fazia até veteranos sentirem arrepios. Aquela espada era diferente. Ela exalava uma presença assustadora, uma energia que fazia até veteranos sentirem arrepios. Foi então que um homem misterioso deu um passo à frente. Diferente dos outros, ele reconheceu imediatamente aquela arma. Seus olhos se arregalaram. Ele sabia exatamente o que era aquilo: uma lâmina do purgatório. Uma arma de Rank S. As pessoas ao redor entram em choque. Rank S? Aquilo era impossível. Como um estudante havia conseguido colocar as mãos em um tesouro daquele nível? Ninguém conseguia entender, mas o homem misterioso parecia saber mais do que estava mostrando. E havia um motivo para isso. Ele não era um comprador comum. Era um dos líderes de guilda mais influentes da região. Sem perder tempo, ele encara o protagonista e faz um convite inesperado: precisamos conversar, em particular. E naquele momento, o protagonista percebe: talvez aquela espada valesse muito mais do que ele imaginava. A irmã do nosso protagonista finalmente apareceu. A única pessoa que realmente importa para ele. Mas antes disso, ele ainda tinha negócios para resolver. Após revelar seu talento absurdo, o protagonista se encontra novamente com o líder da guilda. O assunto: a espada Rank S, a lendária lâmina do purgatório. A guilda queria comprar a arma imediatamente. Mas o protagonista era mais esperto do que parecia. Ele sabia que aquela espada valia muito mais do que qualquer oferta inicial. Então, em vez de vendê-la de uma vez, ele propõe um acordo. A espada ficaria penhorada com a guilda, e ele receberia uma grande quantia agora. Era exatamente o que precisava: dinheiro para crescer, dinheiro para entrar em masmorras, e principalmente, dinheiro para ajudar sua irmã. Depois de muita conversa e negociação, os dois chegam a um acordo: 1,5 milhão. A espada ficaria temporariamente com a guilda, e para surpresa dos dois, algo ainda mais valioso surge daquela negociação: uma amizade. O líder da guilda passa a respeitar o protagonista. Afinal, poucos jovens tinham coragem de negociar daquela forma. Então ele faz uma pergunta simples: você não vai precisar de outra arma? O protagonista apenas sorri. Em seguida, abre seu inventário e tira outra arma, Rank S. O silêncio toma conta da sala. Ninguém acredita. Então ele faz uma pergunta simples: você não vai precisar de outra arma? O protagonista apenas sorri. Em seguida, abre seu inventário e tira outra arma, Rank S. O silêncio toma conta da sala. Ninguém acredita. Nem mesmo o líder da guilda. Como alguém podia simplesmente carregar uma segunda arma Rank S no inventário? Quem era aquele garoto? O mistério ao redor dele só aumentava. Enquanto voltava para casa, o protagonista não conseguia evitar algumas lembranças. Em sua vida passada, ele era extremamente pobre. Trabalhava em vários empregos ao mesmo tempo, fazia qualquer bico que aparecesse apenas para pagar o aluguel. Cada dia era uma luta para sobreviver. Mas agora tudo era diferente. Ele tinha poder, ele tinha dinheiro, mas seu coração continuava o mesmo. Porque no fundo, ele nunca quis riqueza.
Nunca quis fama. Tudo o que ele queria era dar uma vida melhor para sua irmã. Na vida passada, ela havia abandonado os próprios sonhos, deixou os estudos de lado, sacrificou seu futuro para cuidar do irmão. E aquele arrependimento o perseguiu até a morte. Dessa vez seria diferente. Dessa vez, ele mudaria tudo. Então chegamos à rodoviária. O protagonista espera em silêncio. Seu coração acelera. E finalmente acontece. Depois de 7 anos sem vê-la, sua irmã aparece. Por alguns segundos, os dois apenas se encaram. Sem palavras. Sem explicações. Então correm um para o outro. E se abraçam. Pela primeira vez em muito tempo, o protagonista sente que as coisas estão dando certo. Que, talvez, só talvez, ele possa mudar o destino, mas a felicidade dura pouco. No caminho de volta, várias figuras começam a surgir. Homens armados, estudantes de elite, pessoas treinadas para lutar. Eles cercam os irmãos lentamente. O clima muda na mesma hora, e o protagonista percebe que aquilo não era um encontro por acaso. Alguém os enviou, alguém poderoso. Então vemos a figura por trás de tudo. O presidente do conselho estudantil. Seu orgulho havia sido destruído. Sua posição estava ameaçada, e ele não pretendia dividir sua glória com ninguém, se não podia controlar o protagonista. Então iria eliminá-lo. E agora, pela primeira vez, a guerra entre os dois estava prestes a começar. O prota acabou com todos que chamaram sua irmã de gostosa. Mas antes disso, nós vemos um grupo de homens esperando em um beco escuro. Todos eles foram enviados pelo presidente estudantil. Ele não suporta a ideia de existir alguém mais forte do que ele. E por isso, tomou uma decisão absurda. Eliminar o nosso protagonista. Enquanto isso, o protagonista finalmente reencontra sua irmã depois de 7 anos. 7 anos sem vê-la. A pessoa mais importante da sua vida. Os dois conversam, sorriem e caminham juntos para casa. A conexão entre eles continua exatamente a mesma. Mas então, o protagonista sente algo. Uma presença, uma intenção assassina. Naquele instante, seu olhar muda completamente. Sem dizer nada, ele coloca seus fones de ouvido na irmã e aumenta o volume da música. Ele não quer que ela perceba o perigo. Ele não quer assustá-la. Mas por dentro, ele está furioso. Esses caras não vieram atrás apenas dele. Eles também pretendiam machucar sua irmã. E isso era imperdoável. Os assassinos eram Rank E. Alguns, no máximo, Rank D para alguém do nível do protagonista. Eles não passavam de insetos. Sem perder tempo, ele ativa seu poder e desaparece. No segundo seguinte, o massacre começa. Ninguém consegue reagir. Ninguém consegue acompanhar seus movimentos. Dentes voam, ossos quebram, gritos ecoam pelo beco. O protagonista não demonstra nenhuma piedade, porque quando o assunto é sua irmã, ele não perdoa ninguém. Em poucos minutos, todos estão caídos no chão, incapazes de lutar, incapazes até de ficar de pé. Então ele caminha lentamente até o líder do grupo, segura sua cabeça, olha diretamente nos seus olhos e diz apenas uma frase: "Me deixem em paz." Naquele momento, o homem percebeu que tinha acabado de enfrentar um verdadeiro monstro. A gostosa quer ver o protagonista em ação, mas antes disso, vemos o protagonista encarando os lacaios do presidente estudantil pela última vez. Com um olhar frio e cheio de intenção assassina, ele faz um aviso simples: "Essa é a última chance de vocês. Se encostarem em mim ou na minha irmã de novo, vocês morrem, e eu vou dormir como um bebê, sem sentir o menor remorso." Os capangas ficam congelados. Pela primeira vez, eles entendem que ele não está blefando. Logo depois, o protagonista volta para sua irmã. Graças aos fones de ouvido, ela nem percebeu o que aconteceu naquele beco. Para ela, foi apenas mais um passeio ao lado do irmão. Mas o protagonista preparou uma surpresa, um presente especial. Quando ela abre a caixa, fica sem palavras. Era uma caneta holográfica mágica, um item raro, caro e extremamente desejado. Ela não consegue acreditar. Na vida passada, os dois sobreviviam com migalhas. Agora, o protagonista não se importa mais com dinheiro. Tudo o que importa é ver sua irmã feliz. Mais tarde, naquele dia, vemos ela usando a caneta. Os desenhos ganham vida diante dos seus olhos. Tudo parece tão fácil, tão bonito. Mais tarde, naquele dia, vemos ela usando a caneta. Os desenhos ganham vida diante dos seus olhos. Tudo parece tão fácil, tão bonito. Enquanto isso, o protagonista aproveita sua refeição em silêncio. Ver sua irmã sorrindo já é suficiente para ele, mas ela ainda se preocupa. Com um pouco de culpa, lembra que eles precisam pagar o aluguel. Então o protagonista responde calmamente: "Já paguei." Ela sorri, mas logo pergunta: "Pagou este mês?" E ele responde: "Não, eu paguei o ano inteiro." A irmã fica completamente chocada, e pela primeira vez em muito tempo, sente que eles finalmente estão seguros. Em outro lugar, o presidente estudantil recebe uma notícia que o deixa furioso. Todos os seus capangas foram derrotados. Pior ainda, eles foram tão espancados que vão levar meses para se recuperar.
Ao ouvir isso, a gostosa apenas sorri. Ela até admite que gostaria de ver aquele grupo de mauricinhos sendo humilhado. Enquanto isso, o diretor da Universidade dos Despertos chega a uma conclusão. O protagonista é uma anomalia. Não houve erro no teste. Ele realmente é forte demais. A curiosidade da gostosa só aumenta. Ela quer ver com os próprios olhos do que ele é capaz. Mas o diretor já está pensando em outra coisa. Seu sobrinho precisa se tornar o mais forte da escola. E o protagonista está atrapalhando todos os seus planos. Mesmo assim, o presidente estudantil continua confiante. Ele garante que ainda possui muitos recursos e pede para ninguém subestimá-lo. Mais tarde, já de madrugada, vemos o protagonista tomando banho. Seu corpo está exausto. Ele treinou até o limite, mas ainda não é suficiente. Seu objetivo é claro: ganhar o prêmio, se tornar o mais forte e salvar o mundo dentro de 3 anos, porque uma ameaça terrível está chegando. O rei dos demônios está vindo. Sem perder tempo, o protagonista ativa seu sistema. Ele precisa evoluir, precisa ficar mais forte. Então ele retorna para a masmorra. Em suas mãos está uma chave rank SSS, mesmo sendo apenas nível 10. Ele decide entrar, vai subir a torre, vai provar seu valor. Mas assim que atravessa o portal, seu coração dispara. Ele olha ao redor, completamente surpreso, e só consegue pensar em uma coisa: que lugar é esse? O nosso protagonista está preso na superfície de uma estrela cadente. A gravidade daquele lugar é absurda, tão pesada que ele mal consegue se mover. E existe apenas uma forma de sair dali: derrotar o boss daquela área. Mas antes mesmo de encontrá-lo, uma criatura aparece. Um leão fantasma rank B. O monstro caminha lentamente em sua direção. E o protagonista entende uma coisa: se perder aquela luta, ele morre. Mesmo sendo muito mais lento por causa da gravidade esmagadora, ele avança. Ele luta com tudo o que tem, mas a diferença de poder é grande demais. Então ele toma uma decisão desesperada. Ele muda de classe. O demônio do purgatório. Uma classe rank B. Seus músculos se fortalecem, seu corpo se adapta à pressão extrema. E naquele ambiente infernal, ele finalmente supera seus próprios limites. Com um golpe devastador, o protagonista derrota o leão fantasma. Mas a vitória tem um preço. Ele está completamente exausto. Ao analisar suas classes, ele percebe o motivo da vitória. O demônio do purgatório possui atributos muito superiores aos seus. Sem essa classe, ele jamais teria vencido. Mas algo estranho acontece. Ele tenta devorar o corpo do leão e falha. O protagonista fica confuso. Se aquele era o boss da área, por que não conseguiu absorvê-lo? Então ele descobre a verdade. Um enorme buraco negro se abre diante dele, e dezenas de leões fantasmas começam a sair. Aquele monstro que quase o matou era apenas um inimigo comum. O desespero toma conta. Os leões atacam por todos os lados, e desta vez, ele não possui força suficiente para vencer. O protagonista é massacrado e morre, mas no instante seguinte, ele acorda em seu próprio quarto. A masmorra o expulsou. Agora, ele entende a regra. Não poderá continuar evoluindo naquele lugar até conseguir superar aqueles leões. Frustrado, ele fecha os punhos, mesmo depois de todo o esforço. Ainda é fraco, mas desistir não é uma opção. Ele precisa ficar mais forte, a qualquer custo. No dia seguinte, chega o momento da cerimônia. Finalmente, serão divulgados os ranks oficiais dos alunos. Todos aguardam, ansiosos. Mas quando a lista é revelada, a sala inteira fica em choque. O protagonista foi colocado no último lugar, o rank mais baixo da turma. Algo que não faz sentido algum. Afinal, ele era rank C, o mais forte da classe. Mas aquilo não foi um erro, foi uma armação. O diretor da escola, que também é tio do presidente estudantil, manipulou a classificação. Ele não queria correr o risco de ver seu sobrinho perder o posto de aluno mais forte. E como o protagonista ficou em último lugar, foi automaticamente impedido de participar do teste final. Um teste que valia nada menos que 1 milhão. A gostosa simplesmente implora para entrar no time do protagonista. Enquanto isso, todos os alunos estão formando grupos para o teste final. A regra é simples: quanto mais forte a equipe, mais longe ela consegue chegar. Por isso, praticamente todos querem fazer parte do grupo do presidente estudantil. Já o nosso protagonista foi colocado na última posição da classificação, e por causa disso, ninguém quer se juntar a ele. Apenas seus amigos permanecem ao seu lado, por lealdade. O protagonista então observa o diretor responsável pela avaliação e descobre algo estranho. Aquele homem é apenas rank C. Seu grupo ainda está incompleto. Eles precisam de mais um integrante, mas ninguém está disposto a entrar. A situação é claramente uma armadilha. O diretor quer tirá-lo do jogo e favorecer o próprio sobrinho. O protagonista já está cansado dessa farsa. Então ele toma uma decisão, ele ativa seu poder. Uma aura esmagadora começa a se espalhar pelo local. Seu plano é simples: dar uma surra no diretor e provar para todos quem realmente é o mais forte. Afinal, se todos vissem sua verdadeira força, alguém acabaria querendo entrar para sua equipe. Mas antes que ele possa agir, algo inesperado acontece. Uma voz surge atrás dele.
No último segundo, a gostosa, ela olha diretamente para o protagonista e pergunta cheia de expectativa: sua equipe ainda está incompleta? Ela quer entrar no grupo dele. Mais do que isso, ela deseja participar do teste final ao lado dele. O silêncio toma conta do lugar. Ninguém consegue acreditar. Como assim? A garota mais desejada da escola vai participar este ano? E justamente na equipe do protagonista? Mas é claro que alguém tenta impedir. O tio vigarista do presidente estudantil entra em ação imediatamente. Ele faz de tudo para bloquear aquela decisão. Só que naquele momento, uma figura misteriosa aparece. O verdadeiro diretor da escola. Uma pessoa tão poderosa que ninguém conhece sua força. Nem mesmo o protagonista consegue enxergar o rank dele. Infelizmente, a gostosa não pode entrar oficialmente na equipe. Mas o verdadeiro diretor percebe toda a injustiça que aconteceu. Ele vê claramente a manipulação da classificação e decide intervir. O grupo do protagonista é aprovado. Agora não há mais volta. Finalmente veremos o confronto que todos estavam esperando. Protagonista contra o presidente estudantil. E o verdadeiro diretor parece extremamente interessado no resultado. Com as equipes completas, chega a hora da próxima etapa. Cada grupo deve escolher um covil demoníaco para conquistar. A maioria escolhe opções seguras. Covis conhecidos, com chances reais de vitória. Mas o protagonista faz algo impensável. Algo que deixa todos em choque. Ele escolhe o covil lendário, o mais difícil de todos, o mais perigoso. O covil que jamais foi conquistado por ninguém. E, naquele instante, todos percebem que ele não pretende apenas vencer. Ele pretende destruir completamente as expectativas de todos. Pela primeira vez, os alunos vão entrar em um covil demoníaco em equipes. A competição finalmente começou. Cada covil possui um rank diferente. E dentro deles existem monstros, chefes e desafios mortais. Quanto mais inimigos derrotarem, mais pontos a equipe acumula, mas a recompensa vale o risco. O melhor aluno da competição ganhará um cargo em uma guilda, além de um prêmio de 1 milhão. Por isso, a maioria dos estudantes escolhe o caminho mais seguro, covis de rank baixo, fáceis de conquistar, garantindo alguns pontos sem arriscar a vida. Então chega a vez do protagonista, e o silêncio toma conta do lugar. Seu grupo escolheu um covil rank D, algo que nenhum aluno havia ousado fazer antes. Os companheiros do protagonista ficam assustados. Afinal, todos eles são apenas rank E. Entrar em um covil acima do próprio nível parece loucura, mas existe um detalhe. O protagonista só pode registrar aquela escolha se todos concordarem, se apenas um deles recusar. O plano acaba ali. Todos olham para ele esperando uma explicação. Então o protagonista dá apenas uma resposta. Vamos vencer. Confia em mim. Mesmo com medo, mesmo inseguros, eles aceitam. Relutantes, mas aceitam. Enquanto isso, o presidente estudantil observa tudo e percebe algo perigoso. Sua reputação está sendo ameaçada. Pela primeira vez, alguém está roubando os holofotes. Então ele encara o protagonista e deixa um aviso claro. Nesta escola, só pode existir um MVP. A tensão toma conta do ambiente. Até a gostosa fica chocada. Ela nunca tinha visto o presidente daquela forma, com medo e, ao mesmo tempo, cheio de raiva. Já o diretor parece estar se divertindo. Para ele, aquilo é exatamente o que queria ver. Um verdadeiro embate de gigantes. Mas antes do teste começar de verdade, todos os grupos passam por treinamentos intensivos em simuladores. O protagonista reúne sua equipe. Ele não fala sobre força, não fala sobre talentos, nem sobre poder. Ele fala sobre vitória. Eles vão vencer como um time. Ele ensina técnicas de combate, fala sobre instinto, posicionamento, confiança e, principalmente, trabalho em equipe. Pela primeira vez, seus companheiros começam a acreditar que aquilo pode funcionar. Mas enquanto o protagonista treina com esforço, o presidente estudantil usa outro método. Ele vem de uma família rica e possui recursos praticamente ilimitados. Por isso, compra acesso a covis particulares, treina em locais exclusivos e aumenta ainda mais o próprio poder, além do poder da sua equipe. Ele está disposto a fazer qualquer coisa para garantir sua vitória, mas o protagonista já está cansado dessas pessoas, cansado dos esquemas, das manipulações e das injustiças. Ele não quer apenas vencer, ele quer provar que estão todos errados. E quando chegar a hora, não vai subir sozinho, vai levar seus amigos para o topo junto com ele. Finalmente chegou o grande dia, a avaliação final, o momento que vai decidir o futuro de todos os alunos. Pela primeira vez, eles entrarão em coves demoníacos, em equipes, mas antes disso, vemos o protagonista e seu rival. Os dois passaram dias treinando sem descanso. O protagonista enfrentou novamente os terríveis leões fantasmas. Derrotou cada um deles. Superou seus limites mais uma vez. Enquanto isso, seu rival usou toda a fortuna e influência da família. Comprou acesso às melhores masmorras, os melhores treinamentos, os melhores recursos. Ambos ficaram mais fortes. E agora chegou a hora de descobrir quem realmente evoluiu mais. O dia da prova finalmente começa. Os alunos se preparam. A tensão é enorme.
porque essa não é apenas uma avaliação escolar, é uma oportunidade que pode mudar suas vidas para sempre. Diversas pessoas influentes comparecem ao evento, milionários, líderes de guildas, investidores, todos observando atentamente. O destino daqueles estudantes será decidido hoje. Então surge uma mulher que chama atenção imediatamente. Sigrid, a secretária-geral das guildas, uma das figuras mais importantes do país. Ela observa os participantes e faz uma pergunta simples. Quantas equipes temos? A resposta vem rapidamente. 28 equipes, 28 grupos lutando por prestígio, dinheiro e um futuro melhor. A competição começa. Os primeiros grupos entram em Coves Rank F. Os monstros são fracos, e a maioria consegue vencer sem grandes dificuldades. Logo depois, outras equipes entram em Coves Rank E, e a situação muda completamente. Os inimigos são muito mais fortes, as batalhas se tornam caóticas. Alguns alunos entram em pânico, outros são obrigados a recuar. A diferença entre os ranks fica evidente. Conforme as horas passam, vários grupos desistem. Alguns não conseguem avançar. Outros simplesmente não têm força suficiente para continuar. A verdade se torna clara para todos. Este não é um teste para alunos comuns. É uma seleção onde apenas os mais fortes sobrevivem. Então chega a vez do protagonista. Seu grupo entra no Covil Rank D. E imediatamente todos os olhares se voltam para a tela. O ambiente inteiro fica em silêncio. Aquele covil é considerado extremamente perigoso. Muito acima do nível esperado para estudantes, um único erro pode significar o fim da equipe. Mas o protagonista permanece calmo. Assim que entra no covil, ele começa a analisar tudo ao redor. O terreno, as rotas de fuga, os pontos cegos, as possíveis emboscadas. Ele sabe de uma coisa: não pode permitir que seus companheiros morram. Ele fez uma promessa e pretende cumpri-la. Quando os primeiros monstros aparecem, o protagonista entra em ação, com movimentos precisos, sem desperdiçar energia, sem colocar a equipe em risco. Ele elimina os inimigos um após o outro, mantendo todos protegidos. E pela primeira vez, seus companheiros começam a entender. Talvez ele realmente tenha um plano, talvez eles realmente possam vencer. Mas existe um problema. O covil mal começou, e os verdadeiros desafios ainda nem apareceram. O teste final continua. Vários líderes de guilda e pessoas influentes observam tudo de perto, e todos estão impressionados. O protagonista e seu rival estão dominando um covil demoníaco de nível D, algo que nunca havia acontecido naquela escola. Vemos o time do rival avançando pela masmorra. Eles derrotam demônios sem dificuldades. Cada movimento é calculado. Cada ataque é coordenado. Parecem uma máquina de combate perfeita. Enquanto isso, o presidente estudantil mostra por que é considerado um dos mais fortes. Sendo Rank C, ele simplesmente domina os monstros que aparecem em seu caminho. Mas então, cortamos para o nosso protagonista. Ele era o único Rank C de sua equipe. Todos os seus companheiros eram apenas Rank E, e a diferença de poder era enorme. O frio da masmorra se torna cada vez mais intenso. O grupo começa a sofrer, até que encontra um inimigo assustador. Um macaco demônio guerreiro. Uma criatura gigantesca e brutal. Apenas sua presença já fazia todos tremerem de medo. O monstro avança. Os alunos entram em pânico, mas o protagonista dá apenas um passo à frente. Uma aura esmagadora explode ao seu redor. O monstro avança. Os alunos entram em pânico, mas o protagonista dá apenas um passo à frente. Uma aura esmagadora explode ao seu redor. No instante seguinte, 2 golpes. Foi tudo o que precisou. O macaco demônio guerreiro cai morto no chão. Silêncio. Todos ficam aterrorizados. Aquele monstro era apenas um inimigo comum daquela região? Que tipo de força o protagonista realmente possuía? Mas antes que pudessem pensar mais sobre isso, algo chama a atenção do grupo. Cristais mágicos. Objetos raros espalhados pela caverna. Os alunos se aproximam, curiosos, tentam entender o que eram aquelas pedras brilhantes. E então, tudo acontece tarde demais. Era uma armadilha. Bom, uma explosão monstruosa sacode toda a masmorra. Uma onda de gelo se espalha em todas as direções. Em poucos segundos, todos os membros da equipe ficam congelados. Do lado de fora, líderes de guilda, professores e espectadores observam a situação em choque. Agora todos querem ver uma coisa. O que o protagonista fará diante de uma situação tão desesperadora? Porque naquele momento, a verdadeira ameaça finalmente aparece. O boss daquela masmorra. O boss daquela masmorra finalmente aparece e sua presença é assustadora. O amigo do nosso protagonista rapidamente analisa aquela criatura, mas chega a uma conclusão desesperadora. Eles não tinham a menor chance de vencer. A única opção era fugir, mas antes que pudesse escapar, ele é atingido. Ferido e sem forças, ele corre na direção do protagonista. Ele precisava libertar Si-Chen. Afinal, apenas o protagonista possuía poder suficiente para enfrentar aquele monstro. Mesmo machucado, mesmo à beira do colapso,
Ele dá tudo de si para quebrar o gelo, mas não consegue. O boss observa tudo e começa a rir. Uma risada cruel. Então ele decide acabar com todos de uma vez. Nesse momento, várias mensagens começam a aparecer diante do amigo do protagonista. Você deseja desistir? Você deseja desistir? Você deseja desistir? Mas ele rejeita todas, sem hesitar. Ele não iria desistir, não agora, não depois de chegar tão longe. Então ele se lembra de sua trajetória, de todas as vezes que foi humilhado, de todas as derrotas, de todas as vezes que foi chamado de fracassado. Ele sempre foi o perdedor, mas agora, finalmente, tinha uma chance de mudar seu destino. E ele não abriria a mão dela tão facilmente. Com tudo o que lhe restava, ele tenta libertar o protagonista mais uma vez. E então, no exato momento em que estava prestes a morrer, o gelo se quebra. Si-Shen finalmente desperta. Com velocidade absurda, ele surge como um raio e salva seu amigo. O boss fica surpreso. Enquanto isso, o protagonista encara a criatura com um olhar frio. Ele já havia decidido. Aquela luta terminaria ali. Percebendo o perigo, o boss libera todo o seu poder. A temperatura despenca. O gelo toma conta da masmorra. Então ele cria uma gigantesca bomba congelante. Uma técnica capaz de congelar tudo ao redor. A explosão acontece, mas algo estava errado. Dessa vez, Si-Shen não foi congelado. Chamas demoníacas envolviam seu corpo. As chamas do demônio do purgatório. O fogo queimava tão intensamente que anulava completamente o gelo. O boss entra em choque e grita furioso. Quem é você? O amigo do protagonista também fica impressionado. Ele não conseguia acreditar. Como aquilo era possível? Si-Shen possuía 2 classes, mas o protagonista já estava sem paciência. Ele queria acabar logo com aquilo. Então, ele abre seu inventário e retira uma arma demoníaca Rank SS. Uma arma tão poderosa que sua simples presença fazia o ar tremer. O boss finalmente percebe. Talvez a luta já tivesse acabado. O protagonista finalmente saca sua espada lendária Rank SS. A pressão que ela emana é absurda. Mas a verdade é que ele já estava cansado daquele boss. Sem perder tempo, Si-Shen exala uma aura esmagadora. E então, um único golpe foi tudo o que precisou. O boss é derrotado instantaneamente. Seus amigos ficam completamente paralisados. Eles não conseguem acreditar no que acabaram de ver. Como assim o protagonista possuía tantas classes? Como ele podia ser tão forte? A diferença entre eles parecia simplesmente impossível de alcançar, mas as recompensas ainda estavam chegando. Após derrotar o boss, Si-Shen sobe mais alguns níveis. Ele recebe vários itens lendários, porém, a maior recompensa não era nenhuma delas. Usando sua habilidade especial, ele devora a criatura Rank C e a transforma em mais um soldado para seu exército. Mas esse não era um soldado comum, era o primeiro mago de sua coleção, uma criatura capaz de usar magia poderosa ao seu comando. Nesse momento, surge uma pergunta. Qual era o verdadeiro limite do nosso protagonista? Então algo ainda mais interessante acontece. Si-Shen percebe uma notificação inesperada. Uma de suas classes havia evoluído. Ela ganhou mais uma estrela. Agora seu domínio sobre a classe do relâmpago estava ainda mais poderoso. Seus atributos aumentaram. Seu controle melhorou. E seu potencial se tornou ainda mais assustador. Mas enquanto isso, em outra parte da masmorra, vemos o rival do protagonista. Ele também está enfrentando um boss Rank C. Porém, diferente de Si-Shen, seu grupo está tendo dificuldades. O demônio resiste a todos os ataques. Nenhuma habilidade parece funcionar. A situação começa a ficar perigosa. Então 2 membros da equipe iniciam seus encantamentos. Magias de fortalecimento. Todo aquele poder é direcionado para o presidente estudantil. Sua força aumenta drasticamente. Suas chamas se tornam ainda mais intensas. E então, com um único golpe flamejante, o boss é derrotado. A equipe inteira comemora. Eles haviam conseguido uma pontuação perfeita. Além disso, concluíram a masmorra em apenas 35 minutos. Um resultado impressionante. Mas agora surge a pergunta que todos querem responder. Quem será o verdadeiro MVP deste teste final? O protagonista e seu rival finalmente vão sair na mão. Mas antes disso, chega a hora de revelar os resultados das masmorras. Todos os alunos aguardam ansiosamente. Os líderes de guilda também estão atentos. Então, o homem mais influente do país aparece. O líder de todas as guildas. Sua presença é tão imponente que o ambiente inteiro fica em silêncio. Ele caminha calmamente entre os alunos. O rival do nosso protagonista sorri. Convencido de que o líder estava vindo falar com ele, ele até levanta a mão para cumprimentá-lo. Mas então, o líder passa direto, sem nem parar. Todos ficam surpresos, inclusive o rival.
porque o líder estava indo em direção a apenas uma pessoa, Si-Chen, o nosso protagonista. Ao chegar até ele, o líder das guildas o parabeniza pessoalmente e faz uma declaração que deixa todos em choque. Si-Chen era incrível. Sua equipe havia concluído a masmorra em apenas 21 minutos. Um resultado simplesmente lendário, algo que ninguém imaginava ser possível. Mas logo depois, ele também parabeniza o rival do protagonista. Afinal, o desempenho dele também foi excepcional, por causa do alto nível demonstrado pelos dois. Uma decisão é tomada. O prêmio será dividido. Os dois são oficialmente declarados MVPs. E mais do que isso, ambos receberão cargos em uma grande guilda. Era uma oportunidade que mudaria suas vidas para sempre. Mas havia um problema. O rival do protagonista não aceita aquilo. Nem um pouco. Ele não queria dividir sua glória com ninguém. Muito menos com Si-Chen. Ele queria provar que era o melhor, o único merecedor daquele título. Então, diante de todos, ele desafia o protagonista para um combate. O clima muda instantaneamente. Todos ficam impressionados. Os alunos ficam em choque. Os líderes de guilda observam com interesse, porque aquela não era uma luta comum. Era o confronto entre os dois maiores talentos da escola. E agora todos queriam assistir. O rival encara Si-Chen e faz sua proposta. Quem vencer, fica com tudo.